Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos ao quarto domingo do tempo da Quaresma, neste tempo de conversão, esse tempo de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, é narrado um diálogo profundo entre Jesus e Nicodemos, um fariseu. Esse diálogo se desenvolve à noite e apresenta uma mensagem muito densa. O visitante noturno, Nicodemos, era um dos mais importantes de Jerusalém, era membro do Sinédrio, a maior instância de autogoverno dos judeus naquela época. Nicodemos, este notável entre os judeus, tinha ouvido falar daquele jovem mestre, daquele jovem rabino, que dizia e fazia coisas extraordinárias. E Nicodemos, em sua honestidade, antes de rejeitar Jesus e condená-lo, sentiu que deveria examiná-lo, isto é, questioná-lo pessoalmente, conversar com ele, estar com ele, sem, no entanto, se comprometer na frente dos colegas, dos seus colegas de Sinédrio, dos seus colegas fariseus. Por isso, vai ao encontro de Jesus à noite. E aí nós já percebemos algo que é característico do Evangelho de São João. O contraste apresentado entre aqueles que são das trevas e aqueles que são da luz. Nicodemos, à noite, vai procurar Jesus. No meio das trevas, vai buscar a luz, que é o próprio Jesus. Como o prólogo do Evangelho de São João nos diz, a luz era a palavra de Deus e ela foi enviada ao mundo e estava no mundo. Veio iluminar o mundo, mas as trevas e aqueles que são das trevas as rejeitaram. No contexto do diálogo entre Nicodemos e Jesus, o evangelista João, por meio de um comentário, explica o propósito de Jesus no mundo e também o propósito, o objetivo da obra de Jesus, a missão de Jesus. Este comentário são os versículos do capítulo 3, versículos 14 a 21, que formam o evangelho deste fim de semana, o quarto da Quaresma, que se inicia com a última palavra de Jesus a Nicodemos, no diálogo com Nicodemos. Nesta resposta de Jesus a Nicodemos, temos uma imagem ilustrativa do amor de Deus. O texto nos diz assim: como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja elevado, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. Começa-se com a recordação de um momento importante da história do povo de Israel durante a peregrinação do povo pelo deserto, no livro dos Números. Ofendidos por cobras venenosas, os judeus foram capazes de se salvar olhando e contemplando com fé uma serpente de bronze que Moisés havia levantado em um poste por ordem de Deus. Uma serpente de bronze que Moisés havia colocado levantado numa haste, para que o povo contemplasse e contemplando se salvasse aqueles que foram ofendidos e mordidos por serpentes. Como Moisés levantou a serpente no deserto, disse Jesus, falando de si, em terceira pessoa, ele completa: assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Deste modo, Jesus preanuncia a sua crucifixão e explica o motivo, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus crucificado
em Jesus levantado, em Jesus elevado sobre a cruz, no alto da cruz, recebe a vida eterna. Os judeus do deserto, mordidos por uma serpente, se salvavam, contemplando a serpente levantada naquele poste, naquela haste. O cristão, ofendido pelo pecado, se salva, crendo no Cristo levantado na cruz. Nos versículos 16, 17, nós temos uma declaração do amor de Deus. Veja bem o que nos diz o texto. De fato, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A palavra mundo é usada por João em dois sentidos. Mundo pode ser o conjunto dos seres humanos que Deus amou tanto a ponto de entregar seu Filho para salvá-los, como vemos aqui no capítulo 3, versículo 16. E pelos quais Jesus dá a própria vida. O conjunto de seres humanos, é o conjunto de seres humanos que Jesus dá a própria vida para salvá-los. O mundo também, de outro lado, é o conjunto de forças hostis que se opõem a Deus e se opõem ao projeto de salvação oferecido por Deus por meio de Jesus. Nos discursos de despedida de Jesus, que se encontra o Evangelho de São João, do capítulo 13 ao capítulo 17, prevalece esse segundo sentido, um sentido negativo. Veja, por exemplo, o que Jesus diz no capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Então, o mundo, no Evangelho de São João, pode significar aqueles que recebem Jesus, e o mundo pode ser também aqueles que rejeitam Jesus. E esse sentido, como já disse, prevalece exatamente aqui nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Nos diz o texto que Jesus veio ao mundo, que Deus entregou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus veio para salvar e não para condenar. E aí está o julgamento, aí está o juízo, melhor dizendo. E está também a explicação do amor de Deus, como vemos nos versículos seguintes, os versículos 18 a 21. Quem crê em Jesus, quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento, o juízo, consiste nisto. A luz veio ao mundo. Aquela luz que nós já contemplamos lá no prólogo, onde o evangelista nos diz que a luz estava no mundo e as trevas rejeitaram. Mas as trevas não foram capazes de dominar a luz. O julgamento consiste nisto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja a explicação. Deus ama. Deus amou tanto que deu seu Filho não para condenar, mas para salvar. Mas para que todo que nele crer seja salvo e tenha a vida eterna. Mas Deus não tira a liberdade da pessoa, do ser humano, de escolher, de se aproximar da luz que é Jesus ou de se afastar da luz e preferir as trevas. O juízo é este, não é Deus que condena. A pessoa que se julga ao se afastar de Jesus, na sua liberdade. O texto está escrito em voz passiva. Quem não crê já se julgou, está se julgando, está se afastando,
fazendo parte, procurando fazer parte, escolhendo fazer parte daquele conjunto de forças hostis a Jesus, ao projeto de Deus. Escolhendo, ao contrário de Nicodemos, está escolhendo procurar as trevas do que procurar o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Neste tempo de Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, que é tempo de conversão, vamos seguir aquilo que nos exorta o versículo 21, que é o último versículo do Evangelho deste fim de semana. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Isso é conversão. Praticar a verdade se aproximando da luz, que é o Cristo Senhor, que é o Cristo Jesus. E a ação daquele que se aproxima de Jesus, sendo verdadeira e do bem, se manifesta porque é realizada na luz, porque são praticadas em Deus. Isso é testemunho de conversão, isso é testemunho de fé em Deus. Isto leva também, faz com que outros também enxerguem Jesus no rosto daquele que vive a verdade, que pratica a verdade, que age às claras à luz de Deus. Nesse tempo de preparação para a Páscoa da ressurreição, onde brilhou fortemente a luz da vida, a luz da Páscoa, que se irradia pelo mundo afora, sejamos também nós participantes da comunidade, daqueles que procuram servir Jesus, que procuram Jesus, que procuram estar sob a luz de Jesus, não rejeitando a sua luz. Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que todo que nele crer seja salvo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida, e a vida é eterna. Não é uma vida qualquer, não é simplesmente a vida biológica. E de fato, o texto no original grego usa a palavra zoe aionios, isto é, zoe, vida, aionios, o adjetivo eterna. Vida, uma vida espiritualizada, que significa zoe, e ainda vida eterna, a vida de Deus, a vida em Deus. E essa vida já começa aqui, já podemos participar desta vida de Deus, da vida de Deus, já neste mundo, caminhando à luz de Jesus, à luz do Evangelho de Jesus, da palavra de Jesus, para que, quando passarmos dessa vida, alcancemos a vida eterna, salvos para sempre. Quem nele crer será salvo, não vai perecer. Quem nele crer tem a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.